Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós que estamos aqui e com os que estão assistindo em casa também. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque podemos estar aqui essa noite para ouvir mais, aprender mais de Ti. Nós te agradecemos porque Tu tens nos protegido, tens cuidado de nós e nós podemos nos reunir na Tua casa para Te buscar, para Te louvar. Nesse momento, Senhor, eu te peço que o que vier a ser falado aqui venha somente de Ti. Sejas Tu a falar aqui aos nossos corações. Nós possamos ouvir, que Teu Espírito Santo possa transformar as nossas vidas para que, durante os próximos dias, nós possamos aplicar esta palavra nas nossas vidas. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós estamos na terceira mensagem da série O Caminho da Cruz. A gente já viu que o caminho da cruz vence a morte. Vimos que ele nunca é solitário. E hoje a gente vai ver que esse caminho, ele também trata das nossas fragilidades. Ele trata as nossas fragilidades. E aí, a gente vai falar sobre uma passagem bastante conhecida, sobre uma personagem interessante da Bíblia, dos tempos de Jesus. E aí eu peço para que a gente imagine alguém que se acha forte, especial. Alguém que nos últimos 3 anos de sua vida, naquele momento, estava vivendo os melhores anos da sua vida. Alguém que acredita que finalmente tudo vai mudar para melhor. Afinal, ele anda com um homem que ele mesmo reconhece ser o Filho do Deus vivo, o prometido, Messias prometido, que veio ao mundo para redimir todo o povo de Deus. Agora imagina que esse mesmo homem, em um determinado momento, depois de um jantar, ele vê isso tudo acabar. Tudo isso acaba, vira pó. A pessoa que ele viu andando sobre as águas, curando doentes, proclamando palavras de esperança e libertação, transformando vidas, ressuscitando outras pessoas. Essa pessoa é presa. Aquele que ele chamava de mestre, Jesus, ele é preso. Preso pelos guardas lá do sumo sacerdote, levado para um julgamento sumário, ou seja, rápido, sem direito à defesa, e um julgamento rápido, sem direito à defesa, obviamente, ele vai ser condenado, e a condenação na época era só uma, era a morte. E aí esse camarada que se achava forte, especial, ele pensa, o que vai ser de mim? O que vai ser de todos nós que andávamos junto com o mestre? Será que eu vou ser preso também? Será que não vão vir atrás de mim? Será que eu não serei perseguido? E o que vai ser da minha vida depois desses 3 anos que eu larguei tudo para andar com Jesus, que está sendo preso e que vai morrer? Se descobrirem que ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus, será que ele vai ser preso? Vamos abrir a nossa Bíblia, ou então acompanhe por aqui pelo projetor. João, capítulo 18, versículo 15, a Nova Versão Internacional, diz assim: Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Jesus aí já tinha sido preso, tá, gente? Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse outro discípulo, entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta, a porteira, e fez Pedro entrar. E ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. E aí fazia frio
Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Aí a partir do versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. E aí é o tema que a gente fala hoje. Na hora do perigo, a gente diz não. Na hora do perigo, a gente mostra toda a nossa fragilidade. Um pouco antes disso, no capítulo 13, Jesus falando com Pedro, no versículo 37 e 38, eu vou ler, vocês podem acompanhar, a gente tem mais ou menos uma introdução desse texto que a gente acabou de ler. E aí fala assim: Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Porque Jesus tinha acabado de dizer que para onde ele iria, os discípulos não poderiam segui-lo. Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Exatamente o texto que nós lemos aqui. O galo cantou exatamente que depois que Pedro negou a Jesus por 3 vezes. O galo cantou, Pedro negou a Jesus. A história é bem conhecida de todos nós. Quem está na igreja há algum tempo sabe que Pedro negou a Jesus 3 vezes e o galo cantou. Todo mundo já sabe dessa história e a gente cresceu a vida inteira. Quem cresceu em igreja cresceu julgando Pedro por ter negado a Jesus. Afinal de contas, como podia um homem que tinha andado com Jesus, comido com Jesus, visto os milagres de Jesus, ouviu o que Jesus tinha falado, viveu no círculo mais íntimo ali daqueles 12 discípulos com Jesus, como podia esse homem negar a Jesus diante daquela situação de perigo, de que Jesus estava sendo preso? A resposta é só uma: medo. O medo é primo e irmão da falta de fé. Jesus disse que seria preso, seria morto e ressuscitaria. Para a gente é muito fácil, a gente sabe que o final da história. A gente sabe que Jesus ressuscitou. Pedro não sabia. Mas ele tinha ouvido falar. Sim, ele tinha ouvido falar. Mas uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver. Ele viu Jesus ressuscitando outras pessoas. Mas ele, na cabeça dele, ele não conseguia, provavelmente ele não devia entender como é que Jesus vai ressuscitar a si mesmo. Ele vai estar morto. Se ele vai estar morto, ele não vai ter poder para ele ressuscitar ele mesmo. E aí bateu o desespero. E o primeiro desespero é aquele que eu falei. Ele ficou pensando: vão vir me prender também. Eu vou ficar lá do lado de Jesus na cruz. E aí, quando bate o medo, bate o desespero, você não pensa. Foi o que aconteceu com Pedro. Pouco antes da passagem, e Pedro era assim, era uma personagem interessante, porque ele tomava a frente, ele passava na frente de todo mundo, ele dava a opinião dele, e pouco antes da passagem que a gente leu, no versículo 10, diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, sabe-se lá por Deus por que ele levava a espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, que estava lá para prender Jesus, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco, o nome do servo que ficou sem a orelha direita. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarda a espada. Acaso não haverei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Esse cálice era a morte. Eu imagino a confusão na cabeça de Pedro. Jesus, que tinha feito aquilo tudo, que era o Messias prometido, que estava lá para libertar o povo, por que ele ia morrer? Por que ele iria morrer? Não tinha sentido na cabeça de Pedro a morte de Jesus. Ele decepou a orelha, e Jesus ainda deu uma bronca em Pedro, disse para ele guardar a espada, e ainda curou a orelha. Em João não fala, mas nos outros evangelhos fala que Jesus curou lá a orelha do servo, lá colou a orelha do servo no lugar.
E eu imagino a confusão na cabeça de Pedro. Ele ainda foi à casa do sumo sacerdote acompanhando um discípulo que era conhecido do sumo sacerdote. Algumas pessoas dizem que é João, mas nada no texto diz que dá para a gente concluir que é João, porque João era um pescador. Como é que ele ia ser conhecido do sumo sacerdote? Talvez fosse um dos discípulos que fosse mais um figurão daqueles como Nicodemos e outros, tá? E aí o discípulo entrou, Pedro ficou de fora. E aí ele foi reconhecido pela porteira. E aí, obviamente, o pavor dele diante do que podia acontecer, ele disse que ele não era a pessoa que acompanhava Jesus. E aí ele sai da porta do pátio lá do sumo sacerdote e vai para o pátio onde tem uma fogueira, onde estão os guardas e os servos do sumo sacerdote, provavelmente os que tinham acabado de prender a Jesus. Ele tinha saído de perto da porteira que tinha reconhecido ele, e aí ele vai para junto daqueles que tinham prendido a Jesus e que poderiam, se o reconhecessem, poderiam prendê-lo também. E aí, novamente, alguém reconhece e ele diz, não sou eu. Aí, pior, um parente de Malco, o que ele tinha arrancado a orelha, que podia tentar se vingar dele e denunciá-lo, reconheceu. E ele diz, não sou eu. E em Marcos, o relato, Marcos 14, 71, o relato é até um pouco mais forte. Diz assim, ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. Na versão revista atualizada, diz que ele saiu praguejando, ou seja, praguejando é falando palavrão, tá? Xingando. E aí, nesse momento, o galo canta. Era a terceira vez que Pedro negava Jesus e o galo canta. E em João, o relato é um pouco mais resumido, em Lucas é um pouco mais dramático. Diz assim, Lucas 22, 61 e 62. O Senhor Jesus, voltou-se e olhou diretamente para Pedro, na hora que ele negou a terceira vez. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro disse não a Jesus 3 vezes, demonstrou toda a covardia dele 3 vezes. Naqueles dias, uma outra pessoa também demonstraria a covardia dela por 3 vezes diante de Jesus, foi Pilatos. Se Pedro negou a Jesus 3 vezes, Pilatos 3 vezes teve a chance de libertar Jesus, mas não teve coragem de dizer não para o povo. Afinal de contas, naquela época já diziam que a voz do povo era a voz de Deus. Não sei. Um negou a Jesus diretamente, o outro não teve coragem de negar, de dizer sim a Jesus. O fato é que quem acabou dizendo sim foram 2 fariseus, José de Arimateia e Nicodemos, que eram fariseus, membros do Sinédrio, que acompanharam Jesus, ficaram com Jesus até o final do sepultamento dele. Inclusive foram os que sepultaram a Jesus. Pedro, aquele que disse que Jesus era o Filho de Deus vivo, o Messias prometido, disse que ia defendê-lo com a própria vida se fosse necessário. Fugiu. E dizia que não o conhecia. Quando a situação aperta, acontece isso. A coragem, a situação aperta, a coragem vai embora pela outra porta. Tudo que se diz antes, todas as palavras que se fala antes, são só isso, palavras. E as palavras se perdem no tempo, no vento. São só bravatas. Aquele negócio, não, eu vou fazer... Não. Na hora do vamos ver, na hora que a onça foi beber água, ele caiu fora e disse que não conhecia Jesus. Se Pedro se achava alguma coisa importante, nesse momento ele se mostra completamente frágil. E aí, a gente, como Pedro, assim como Pedro antes
da prisão de Jesus, Pedro lá que estava vivendo os melhores dias da vida dele, que se achava importantíssimo, porque era sempre quem dava a primeira opinião, se colocou numa situação de liderança entre aqueles discípulos, nós também, várias vezes, acreditamos, como Pedro, que nós somos insubstituíveis, que nós somos indestrutíveis, que nós somos especiais. Todos nós, em um ou outro aspecto, pela nossa natureza, nós temos uma ideia bem melhor de nós mesmos do que a realidade é. Nós sempre achamos que nós somos um pouco melhor do que nós realmente somos. Pelo menos a maioria, em alguma coisa ou outra. Né? Lógico, assim, eu não posso dizer que eu jogo futebol melhor do que eu realmente jogo, porque eu sei que porque isso não faz parte das minhas qualidades. Mas em outras coisas, eu com certeza tenho uma ideia de mim melhor do que realmente eu sou. E cada um de nós é assim também. Cada um de nós se acha especial, às vezes destinado a fazer grandes coisas, indispensável. Aquilo que a gente planeja tem que ser cumprido. Afinal de contas, é o que a gente quer, tem que ser cumprido. O que defendemos é sempre justo. A gente sempre defende alguma coisa justa. A gente nunca é injusto. O que a gente pensa é sempre certo. A nossa opinião não é apenas uma opinião, é a opinião. É a única opinião certa. Era assim com Pedro. No entanto, se a gente lembra de alguns que foram escolhidos por Deus, e aí a gente vai vendo lá a história bíblica, a gente lembra que Davi, era um pequeno Davi, pequeno irmão mais novo lá daqueles filhos todos de Jessé, era um pastorzinho de ovelhas, era um garoto. Foi ele que foi escolhido para matar o gigante Golias. Deus escolheu para primeiro rei do povo dele um homem da menor das tribos. Das 12 tribos era a menor. A tribo de Benjamim, ele escolheu Saul. Antes disso, ele escolheu para guiar o povo um homem já velho, com 80 anos, um assassino foragido, que trabalhava lá com o rebanho do sogro, que, segundo ele mesmo, esse próprio homem, dizia que era pesado de língua, tinha dificuldade de falar, não tinha eloquência, embora tenha sido criado pela filha do faraó, que era Moisés. Deus sempre escolheu aquelas pessoas menos prováveis, porque para ele nunca interessou escolher o mais forte. Ele escolhia aquelas pessoas que ele sabia que iriam confiar nele. Todos aqueles que achavam que estavam destinados para a própria glória ficaram pelo meio do caminho e deram literalmente com os burros na água. Pedro achava que sabia tudo. Ele se colocou numa posição de liderança, ele mesmo que se colocou numa posição de liderança, sempre dava opinião, era sempre o primeiro a falar, como sempre se estivesse com razão. Só que nem sempre o que Deus quer é o que a gente quer. E a gente está nesse mundo para fazer a vontade dele. Jesus já tinha dito a Pedro que iria morrer na cruz. Lá em Mateus 16, 21, diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. O ressuscitasse, na hora que ele foi preso, ninguém lembrou. Só pensaram assim, ele foi preso, logo ele vai ser morto e a gente está lascado. É isso que todo mundo estava pensando. Todos os discípulos que acompanhavam Jesus, todos, os 12, por um motivo ou por outro, com exceção de Judas, que foi quem traiu, eles queriam que Jesus continuasse ali, porque eles tinham uma visão míope, que Jesus tinha vindo ao mundo para libertar
o povo de Deus. E esse libertar o povo de Deus, a visão deles era muito imediatista. A visão que eles tinham era que Jesus tinha vindo para libertar o povo de Israel, do Império Romano, e restituir a glória de Israel, restaurar a glória de Israel dos tempos de Davi e Salomão, que foram os principais reis, quando Israel era uma grande potência, dominava toda aquela região do Oriente Médio, e o mundo conhecido, até pela história que a gente conhece hoje, era ali no Oriente Médio. Então, na realidade, talvez fosse a principal potência do mundo naquela época. Eles pensavam isso, principalmente porque Jesus vinha da descendência de Davi. Era uma visão muito imediatista. Jesus veio para libertar o povo de Deus, mas o povo de Deus não era só o povo de Israel. E o libertar não era libertar do Império Romano, era libertar do jugo do pecado, era libertar do poder desse mundo. Era uma libertação muito maior do que os discípulos podiam ver. A vontade de Deus não era restaurar a glória de Israel, a vontade de Deus era restaurar a sua própria glória, para que o povo de Deus pudesse ver a própria glória de Deus. E aí a gente lembra das histórias bíblicas, mais uma vez, Saul foi abandonado por Deus porque resolveu fazer a própria vontade, quando Deus mandou ele ir para a batalha contra os amalequitas, e aí o que sobrasse, ele não podia levar nada, tinha que matar tudo quanto é boi, ovelha, e as pessoas todas. Saul resolveu ser mais inteligente do que Deus, então guardou parte do rebanho, tanto dos bois e das ovelhas, e prendeu o rei para oferecer a Deus. Mas Deus não queria isso. Deus tinha mandado o contrário. Caim ofereceu sacrifício a Deus da forma que ele achava que tinha que ser, não o que Deus estava esperando que ele oferecesse. Os israelitas, durante o reinado lá de Jeroboão II, ofereciam dízimos e sacrifícios como queriam, até numa quantidade maior do que mandava a lei, só para poderem demonstrar que eles podiam. Mas não era o que Deus queria. Eram pessoas que faziam coisas que talvez parecesse o certo, mas estavam fazendo a própria vontade, não a vontade de Deus. Todas as vezes que se fez a própria vontade sem buscar agradar a Deus, o fim sempre foi o mesmo, tragédia. E a tragédia, nesse caso, não é a morte, não. É o afastamento de Deus. Porque quando a gente se afasta de Deus, ou seja, quando a sua vontade deixa de ser cumprida, nós estamos mortos espiritualmente. Mas Jesus é Deus. Ele era Deus, ele continua sendo Deus. Ele sabia qual a vontade de Deus. E ele não estava lá para desobedecer. Ele disse: todavia, Senhor, te peço, afasta de mim esse cálice, todavia, faça-se a tua vontade, não aquilo que eu quero. Ou seja, se for da tua vontade, eu vou para a cruz e vou morrer pelos pecados de todo mundo. E vou descer lá na maior das profundezas do inferno para colocar os pecados de todo mundo lá e depois ressuscitar. E aí, quando nós estamos fora da vontade de Deus, a gente enfraquece, a gente fica frágil. Às vezes a gente não enxerga, mas a gente vai ficando cada vez mais frágil. Essa era a situação de Pedro. Pedro ficou fora da vontade de Deus, ele lutava contra a vontade de Deus, provavelmente achava que Deus tinha que fazer a vontade dele, não ele tinha que fazer a vontade de Deus. Deus tinha que fazer a vontade dele. Toda a bravura, toda a coragem dele foram embora. Tudo que ele tinha projetado para o futuro deixava de existir, porque ele imaginava assim: se Jesus vai reinar sobre o povo, eu, como um dos 12, devo estar lá entre os principais do reino. Naquele momento, Pedro se igualava a toda a multidão que andava com Jesus, mas não desfrutava de uma comunhão íntima com Jesus. E ia se afastando.
O desespero dele era tão grande que a fraqueza dele surgiu diante de uma personagem que provavelmente antes ele iria achar inofensiva, a porteira. Que era inofensiva realmente. Qual era o poder que a porteira tinha? A menos que fosse o de denunciar, o de mandar, de dizer, olha lá, aquele rapaz estava com Jesus. Seria a única coisa que ela não tinha poder de prisão. Era uma pessoa inofensiva e ele ficou com medo diante daquela pessoa inofensiva, porque ele estava longe de Deus nesse momento. Assim, quando a gente também é assim, quando a gente fica longe de Deus, a gente fica exposto diante de coisas que antes a gente provavelmente não ia nem notar. Que coisas que na realidade não têm a menor importância, mas a gente fica exposto, porque a gente está longe de Deus. Porque na realidade, longe de Deus, a gente é fraco. Porque nós somos fracos, forte é Ele. E a distância de Deus, é engraçado que Pedro, assim, ele fugiu da porteira e foi cair num lugar onde ele tinha mais perigo ainda, foi junto dos guardas e dos servos do sumo sacerdote. E quando a gente se afasta de Deus, a gente acaba acontecendo a mesma coisa com a gente, porque a gente acaba entrando por um caminho com mais perigo, com mais risco do que o caminho que a gente estava antes. E a gente vai se enrolando cada vez mais, a gente vai se envolvendo cada vez mais, e quando a gente está afastado de Deus, a gente só tem dois caminhos. Ou a pessoa se afastou de Deus, ela não fica afastada de Deus. Ou ela se afasta mais, ou Deus vai lá e busca ela. Quando o galo cantou lá, foi só a forma de Pedro acordar assim. E o galo cantou. Na realidade, ele cai em si, quando fala lá em Lucas, quando Jesus olha para ele. E assim conosco também. Quando o Senhor olha para nós, é o momento que a gente vê o quanto nós estamos distantes de Deus, o quanto nós somos fracos. E aí a gente precisa que Ele trate as nossas fragilidades. Porque nós somos isso, nós somos fracos. E essa nossa fraqueza fica exposta quando nós estamos distantes da vontade de Deus. E aí, como nós sabemos, a gente sabe, a história de Pedro não termina aqui na negação de Pedro. Pedro é mencionado depois, dentro dos próprios evangelhos, e depois no livro de Atos, e ele escreveu mais 2 epístolas. E assim, é interessante que Pedro foi um dos primeiros a chegar ao sepulcro quando Jesus ressuscitou. No livro de João diz que ele foi o segundo. Primeiro chegou João, isso entre os discípulos. As mulheres já tinham chegado lá, aí correram, disseram que o corpo de Jesus não estava lá, e correram João e Pedro. Pedro foi o segundo a chegar lá e ver que não tinha corpo nenhum lá. E Pedro estava no grupo dos discípulos quando Jesus aparece e diz, paz seja com todos. Pedro estava lá no meio. Ou seja, ele é um dos primeiros a ver Jesus ressuscitado, e eu imagino o medo, a vergonha e o medo que ele tinha depois de ter negado a Jesus. E exatamente depois que Jesus ressuscita, ele ainda diz a Pedro, em João 21, 15 a 19, ele tem uma conversa com Pedro que diz aí, é o que está aqui projetado. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus,
cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus, depois de ressuscitado, trouxe Pedro de volta e disse sim a ele 3 vezes. Mas por quê? Antes disso, Jesus estava restaurando a Pedro. E estava colocando para Pedro a missão de pastorear as ovelhas dele. A Igreja Católica, inclusive, utiliza isso para dizer que Pedro foi o primeiro papa, o principal da igreja. Não foi. Ele foi um dos 12 apóstolos que comandaram a igreja no primeiro século, até a sua morte. E ele, logo, pouco tempo depois disso, uns 40, 50 dias depois desse acontecimento, Pedro faz um discurso em Jerusalém, no dia de Pentecostes, que leva à conversão de mais ou menos 3.000 pessoas, que são batizados. E ali inicia-se a igreja cristã. E depois ele percorre várias cidades da região, plantando igrejas, proclamando a palavra de Deus, proclamando o Evangelho, e se torna uma das pessoas mais conhecidas daquela época e acaba sendo executado. A tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas não importa, ele foi crucificado. Aqui diz que ele morreu glorificando a Deus, mesmo depois de ter dito não por 3 vezes a Jesus. Mas por quê? Porque ele estava afastado da vontade de Deus, mas Jesus o restaurou. E aí a gente pensa assim, Jesus, ele quer restaurar a vida de cada um de nós. Se a gente se afasta, se nós fomos escolhidos por ele, por Deus, e a gente se afasta, ele quer restaurar a nossa vida. Deixa Jesus te restaurar, porque o mundo passa, os temores desse mundo passam. O que a gente está vivendo hoje de pandemia, de tudo, dessa crise econômica nesse país, essa confusão política, isso passa. O que não passa é o amor de Deus por nós. Isso não passa. Por fim, concluindo, por nós mesmos, nós somos fracos. A gente pensa que é forte. Diante de todos os perigos do mundo, diante de tudo que acontece no mundo, nós somos fracos. Eu tenho há uns 10 anos atrás, pouco mais do que isso, terminou uma série de TV que falava, que contava uma história de uma... Quem via, sabe, tá? Contava a história de umas pessoas de um avião que caiu numa ilha, e eles ficam numa ilha. Primeiro, assim, um avião cair e sobrar gente viva já é uma coisa extraordinária, mas sobram pessoas vivas, e existem duas personagens principais nessa série. A série é Lost, tá? Tinha aquelas coisas todas de a ilha que ninguém sabia o que era. A série terminou, muita coisa ficou sem explicar. Tinha um monstro de fumaça, que até hoje tem gente que tem as teorias mais loucas sobre o monstro de fumaça. Mas, assim, para mim, o que ficou mais interessante, assim, as duas personagens mais importantes da série era, de um lado, um médico pacato, que não tinha nada de interessante, era só um cirurgião de coluna, que o único interesse dele era voltar para casa e poder enterrar o pai dele, porque ele estava naquela viagem porque foi buscar o corpo do pai dele na Austrália. E, do outro lado, um camarada que
logo depois que o avião cai na ilha, e ele que era paralítico volta a poder andar e se acha um aventureiro, se acha especial e acha que está ali para levar aquelas pessoas para um lugar especial. Sem querer dar spoiler, não sei se alguém vai se interessar em ver Lost depois de mais 10 anos, mas o médico pacato acaba acreditando que ele caiu ali por um motivo. E esse médico acaba se sacrificando por todo mundo e é quem leva as pessoas para fora da ilha, de volta para casa. O outro que se achava especial acaba morrendo e o corpo dele é usado lá pelas entidades malignas da ilha para tentar matar todo mundo. Então, assim, se a gente pensa que é forte, a nossa força está em Deus, somente em Deus. A força de Pedro estava somente em Deus. Um cântico muito antigo, bem antigo mesmo, dizia: eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. Jesus é amor. Quando eu não me lembro, não vou lembrar da letra toda aqui, mas assim, quando a gente cai, Ele nos levanta, porque Deus é forte. Se nós somos fracos, Ele é forte. Ele trata as nossas fragilidades. Ele nos sustenta. Ele nos traz de volta e nos restaura. Deixe Jesus restaurar a sua vida. Vamos orar. Senhor, nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor, para pedir que Tu estejas no centro da nossa vida, Senhor, restaurando todos aqueles aspectos que nos levam para longe de Ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu estejas nos trazendo de volta para o centro da Tua vontade, Senhor, para comunhão contigo, Senhor, que Tu não nos deixes nunca nos afastarmos de Ti, Senhor, porque longe de Ti não há vida, Senhor. A nossa força é somente em Ti, porque somente Tu és forte. Nós não, na realidade, por todas as coisas que fazemos, por todo o pecado que herdamos e que vivemos e que cometemos, nós não mereceríamos a Tua graça, a Tua salvação. Mas, exatamente pela Tua graça, nós fomos escolhidos e somos salvos por Jesus Cristo. Nós Te louvamos por isso. E que Teu Espírito Santo não nos deixe esquecer que nós precisamos de Ti e precisamos o tempo inteiro buscar comunhão contigo. Nós pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe.